fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz assim: agora carregue a tua cruz. E ele começa a te ajudar nessa trajetória de carregar a cruz. Nós percebemos que Jesus diz assim: agora pega a tua mente, pega tudo que você aprendeu, pega tudo aquilo que você, durante a sua trajetória como homem, aprendeu com alguém, com um amigo, com um pai, com um vizinho, não sei. Mas Jesus fala assim: agora você vai aprender a ter uma vida nova comigo, uma nova identidade, um novo caráter. Ele começa a ser forjado dentro de nós. É uma metanoia, irmãos. E às vezes é difícil, sabe por quê? Porque imagina só, você vem com manias, você vem com cestos, você vem com um jeito de andar, um jeito de falar, né, pastor Rodrigo? Aí Jesus fala assim: agora não, agora você vai falar como eu falo, você vai andar como eu ando, você vai agir como eu ajo. E existem situações que a gente vê na vida dos próprios discípulos de Jesus, que eles às vezes agiam conforme a carne dele. Pedro, ele queria bater, ele era bruto, e ele queria resolver com a força de suas mãos. E aí Jesus fala assim: Pedro, não é dessa forma, não é desse jeito que você pode agir. Agora você precisa agir conforme eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Coloca a mão na tua mente e diga assim: mudança de mente. Diga assim: metanoia, transformação de mente. Nós precisamos ter essa transformação para andar agora na unidade, de sermos um com Cristo, irmãos. Aleluia. E nós percebemos, pode assentar, fica à vontade, aleluia. E nós percebemos que no decorrer da história da vida daqueles que aceitaram a Deus, seguir a Deus, a todo tempo o diabo tem tentado desconstruir caráteres, desconstruir pessoas. E a gente vê que não é de agora, irmãos, é desde o princípio. E a identidade, ela também significa ter relacionamento com Deus. O cristão que possui a identidade, ele possui um relacionamento com Deus. Diga: eu preciso ter um relacionamento com Deus. A minha vida agora como cristão, assim como Deus do princípio, quando nós observamos para Adão lá no Éden, Deus, ele não criou primeiramente Adão e Eva, porque o seu primeiro relacionamento, se criassem os dois, seria de Adão com Eva e não de Adão com Deus. E Deus, o principal relacionamento, quando ele cria primeiramente Adão, é porque primeiramente Deus queria ter um relacionamento pessoal com Adão. Ele queria andar com Adão, ele queria falar com Adão, ele queria no pairada todos os dias daquela tarde visitar Adão, falar com ele. E no momento que Adão percebeu que ele tinha um relacionamento com Deus, mas ele percebeu também ali os animaizinhos um com o outro, então Deus já tinha um relacionamento com ele. O que é que ele fez? Ele deu Eva para que Adão também pudesse se relacionar com ela. Então fala para o teu irmão: eu preciso primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amar a Deus, se eu não tiver relacionamento com Deus, em primeiro lugar, eu não consigo amar o próximo, irmãos. Então a gente percebe que o primeiro relacionamento precisa ser, por isso que Deus fala, Deus, ele, ali no momento que ele dá os mandamentos, mas logo depois quando Jesus vem, ele diz assim, ele resume os dois mandamentos, todos os mandamentos em apenas dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro amar a Deus, ter identidade com Deus, ser um com Deus, para que eu possa também ser um com o próximo. Então por isso que nós vemos famílias sendo destruídas, pessoas sendo esmagadas hoje em dia por uma sociedade que te afasta por Deus, porque eles primeiramente querem ter relacionamento com o próximo, com o homem, com o amigo, com a mulher, com a namorada, com a noiva. Não que não seja errado você ter relacionamento com o próximo, mas as pessoas têm se afastado de Deus. E uma das principais raivas do diabo é porque Deus, ele te criou. Presta atenção, irmãos. Deus, ele te criou e ele te ama. E o diabo, ele não tem raiva pelo que você constrói, pelas tuas riquezas, pelo teu carro. O diabo, ele não tem raiva de você porque você constrói riquezas nessa terra. O diabo não tem raiva de você porque você tem uma roupa bacana, porque você consegue ter um perfume bacana, ter uma casa, ter uma família bonita. Não. O diabo, ele tem raiva de você pelo que está escrito lá em Gênesis 1:27, porque Deus criou você, imagem e semelhança dele. E ele todos os dias tem tentado destruir, irmãos, não Deus. Ele não tem tentado destruir Deus porque ele não tem capacidade nenhuma de destruir Deus, irmãos. Se Deus fizer assim, no estalar de dedos ele consegue destruir o diabo. Mas ele tem lutado todos os dias para destruir o caráter de Deus em você. O caráter que tem sido construído com oração, com jejum, com palavra, com adoração nesse lugar, com receber de Deus sobre a tua vida. Ele tem tentado destruir isso todos os dias, irmãos.
E esse caráter ele tentou destruir durante toda a trajetória. Ele fez com quem? Com Adão no Éden. A partir do momento que Adão aceitou, né? Ele tinha que aceitar. Se a gente for estudar um pouco mais profundo, ele tinha que aceitar aquela situação com Eva, mas Adão e diversos outros, ele tentou destruir esse caráter. Com Davi, ele tentou destruir esse caráter. Com os filhos de Davi, o diabo destruiu o caráter de Deus, que era para ser forjado dentro de uma casa abençoada. E ele tem tentado todos os dias destruir esse caráter dentro de você, irmãos. E não é à toa que a palavra de Deus, ela fala que o segundo Adão seria um Adão perfeito, um varão perfeito, que viria para destruir as obras do diabo da tua vida, como ele tem destruído hoje em dia. E ele com seus pés, com seu calcanhar, pisaria na cabeça da serpente e destruiria ela, irmãos. Então Jesus, ele com o estalar de dedos, ele pode destruir o diabo. Mas todos os dias nós precisamos ser provados no nosso caráter em Deus, para termos uma vida transformada. A tua vida não vai ser transformada, irmão, se você veio aqui apenas em busca de um milagre. Porque o milagre, às vezes tem pessoas que alcançam o milagre pela mesma porta que entrou, ele sai. Tem pessoas que vêm buscar uma bênção nesse lugar, e quando recebe bênção, porque esse lugar é lugar que Deus derrama bênçãos, amém? Nesse lugar é um lugar da presença de Deus, e Deus tem muito para fazer. Mas entenda uma coisa, irmãos, Deus não quer entregar uma bênção apenas natural para você. Deus, ele quer entregar principalmente uma bênção espiritual. E a palavra do Senhor, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele: você, irmão, conhece a tua identidade? Ou melhor falando, quantos são cristãos aqui nesse lugar? Levanta a mão. Só quem é povo de Deus e glorificando a Deus, amém? Glória a Deus. Pergunta para ele assim, ó: você conhece a sua identidade em Cristo? Pergunta para ele. Difícil responder às vezes, né, irmão? Você conhece a sua identidade em Cristo? Porque a sua identidade, ela determina quem você é. A sua identidade, ela determina quem você é. E nós falamos aqui na célula passada sobre reputação e caráter. E eu creio que aqui tem pessoas que têm uma reputação boa, que se nós olharmos vai falar: é um cara trabalhador, é um homem abençoado, é um homem que consegue aí prover na sua casa, é um homem que consegue trazer um sustento, é um homem que consegue de vez em quando comer um contrafilé na sua casa, fazer um churrasquinho e convidar os irmãos, amém? Glória a Deus. É um homem abençoado, irmãos. Mas aí quando nós percebemos que Jesus, ele não procura alguém que determina uma reputação diante apenas dos homens, mas ele procura também aqueles que determinam um caráter formado numa região celestial, irmãos. Porque a nossa luta, nós vamos começar a perceber que não é contra aquele irmão que te acha bonitinho ou que se levanta contra você, mas é contra o diabo, inimigo de nossas almas, que se levanta todos os dias para te destruir. E é esse caráter que ele começa a ver em nós, e Deus nos dá autoridade para pisarmos a cabeça dele, aleluia. Então diga para o teu irmão: o meu caráter é ser filho de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em João 1,12, aleluia. Pode abrir a Bíblia, aleluia. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus aqui? E nós percebemos isso durante toda a história, irmãos. Não é o teu intelectual, não é a tua sabedoria humana. Sabe por quê? A Bíblia fala de um homem que está lá em João 3, Nicodemos. E aquele homem, ele foi ter um encontro com Jesus, um homem inteligente. Ele era chefe na sinagoga, um homem cheio de autoridade diante dos homens. Ele chega diante de Jesus, e naquele momento ele fala algo interessante para Jesus. Ele diz assim, ó: Senhor, o que eu preciso fazer para ter eu vou falar nas minhas palavras, para ter uma vida transformada, para ter uma vida aí abençoada, para te conhecer mais, para poder dar o reino dos céus. Jesus fala para ele assim, ó: para você somente ver o reino dos céus, você precisa o quê? Nascer. Diga para o teu irmão: nascer. Olha para o do outro lado, diga: nascer de novo. E aquele homem, ainda que ele tivesse a grande sabedoria, o conhecimento, na verdade, humano, aquele homem que estudou, ele não compreendeu naquele momento que Jesus queria falar com ele. Aquele homem cheio de conhecimento perguntou: mas como que é possível? Como que é possível voltar para o ventre da minha mãe, uma pessoa voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus fala algo para aquele homem, e ele diz assim, ó: aquele que nasce da carne é
Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu preciso ter uma reputação boa, preciso, mas eu preciso também ter uma reputação e caráter transformado também no céu. Eu preciso nascer de novo. E Jesus fala algo interessante. Agora minha identidade diz lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a sua identidade é o que você olha para definir você. Olha para dentro de você agora, coloca a mão no teu coração. Quem que você consegue enxergar hoje quem você é? Porque eu não posso responder quem você é. Jesus, ele te conhece, mas você no teu íntimo, você sabe o que está errado. Você sabe o que precisa ser transformado. Você sabe o que precisa melhorar em você. Então a nossa identidade define quem nós somos em Deus, mas nós precisamos também enxergar para dentro de nós e ver o que nós estamos enxergando hoje. Você precisa de uma identidade para um propósito de vida, irmãos. Você precisa de uma identidade para uma realização, para um propósito, para pertencer a algo. Todas as pessoas hoje em dia, onde nós chegamos, nós precisamos esboçar quem nós somos. Se existe hoje uma máscara que define quem você seja, essa manhã você vai arrancar essa máscara e vai ter o caráter e vai ter a face de Jesus sobre você nessa manhã. E é por isso que a identidade cristã ela é tão importante, irmãos. Qual é o seu propósito na vida hoje em dia? O que você está se tornando? O que o Senhor requer de você e para onde você está indo? Nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, aqui diz a palavra do Senhor que agora que eu tenho encontro com Cristo, a minha vida ela precisa ser transformada, irmãos. Então o teu linguajar, o teu falar e o teu agir começa a ser transformado. As coisas velhas começam a se passar e tudo se fazer novo na tua vida. Sabe o que é tudo se fazer novo, irmãos? É você começar a entender que a tua vida agora não pertence mais a ti mesmo. Porque quando a nossa vida ela pertence a nós, nós fazemos as coisas do nosso jeito. Nós fazemos as coisas conforme a nossa vontade. Nós às vezes nos tornamos sanguíneos, raivosos diante de situações que queremos resolver com a força de nossos braços. Assim como o povo de Israel muitas das vezes quis se levantar e fazer com a força de seus braços. Mas a palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros, muitos confiam nas forças de suas mãos, muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus que criou os céus e a terra. É aquele que mostra para nós que agora não é você, mas é Cristo em você. E é difícil agir com Cristo em você, sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias nós precisamos nos santificar, matar a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso pecado de estimação, aquilo que você carregava da sua antiga vida. Agora Jesus fala, arranca fora, lança fora e vai doer, meu irmão. Porque caráter transformado é difícil. É como tu pegar uma criança, ensinar e falar 15 vezes não para ele, não pode, não pode, não pode. E a criança birra e a criança chora. E a criança esperreia, se joga no chão. Quando às vezes um pai leva uma criança no mercado e ele quer aquele brinquedo, ele quer aquela coisa, e você não tinha condição de dar. E às vezes você falava, meu filho não pode, meu filho se joga no chão, esperreia. É assim também a vida do cristão no começo, irmão. Jesus fala, larga, você precisa renunciar, você precisa abrir mão, você precisa largar. E às vezes é difícil, porque muitas vezes você volta na sua antiga prática, irmãos. Você volta por mais, você às vezes dá 2 passos para frente, dá 1 para trás. Mas Deus fala, ainda que se por 7 caminhos você cair, Ele também vai te levantar. Ainda que você venha cair 10, 15 vezes, se o teu coração se arrepender verdadeiramente, o Senhor te levanta e transforma algo novo sobre a tua vida, irmãos. Mas diga para o teu irmão, é arrependimento. Nós estamos sendo preparados para algo novo, irmãos. Todos os dias. E na nossa identidade cristã, nós somos filhos de Deus, como nós lemos. Os nossos pais nos dão uma identidade. A sociedade te dá uma identidade, irmãos. Os testes às vezes te dão uma identidade. Alguns buscam por seus ancestrais. Eu coloquei isso aqui porque eu busquei. Quando eu queria descobrir a essência do meu nome, eu procurei para saber quem eu era, quem tinha sido meu bisavô, quem tinha sido meu avô, meu pai. Porque eu já quis mudar o meu nome uma vez. Eu quis mudar a minha identidade terrena uma vez.
E as pessoas me conheciam como Lucas Neto, era o nome artístico que eu procurei no tempo, que era o sobrenome do meu filho e o meu sobrenome. E eu procurei advogado para mudar o meu nome. E quando eu vim para essa terra, eu estava no processo para mudar de nome. Eu conheci a minha esposa. E eu não gostava do meu nome pelo seguinte caso, presta atenção, irmãos, por quem o meu pai tinha sido na minha vida. Porque o meu pai não tinha sido um pai bom, porque meu pai não tinha me amado a sua casa como era para amar, porque o meu pai, ele preferiu largar a sua família e viver uma vida de pecado, porque o meu pai deixou a minha mãe cheia de dívidas a ponto da nossa casa ir para o leilão e a minha mãe não ter como pagar. Porque por causa do meu pai eu comecei a viver cedo na noite para ajudar a minha mãe dentro de casa. Porque o meu pai, ele tinha errado com a sua casa. Eu quis mudar o meu nome, eu achava vergonhoso ser chamado daquele nome. Aí no dia que eu vim para essa cidade, a minha esposa, eu conheci a Carol e ela falou: não, o seu nome é diferente, mas é bonito. E o que define quem você é não é o seu nome natural nessa terra. Você não pode ser definido pelo teu nome natural, por quem você era, porque você era filho de alguém. E as pessoas às vezes olhavam para mim e falavam assim: olha, filho de totó, filho de peixe, peixinho é. E nós precisamos entender que aquele que é filho de peixe não é para ser peixinho, irmão, é para ser peixão, tubarão, é para ser o maior dos peixes, porque nós precisamos ser melhores que nossos pais. E eu comecei a entender que me definia, a minha identidade não era o que as pessoas apontavam, porque eu poderia ser parecido com meu pai, poderia ser parecido com alguém que errou, não. Mas eu precisava entender que a minha identidade estava naquele meu Pai Celestial, aquele que me criou, aquele que é perfeito. E precisava entender que agora eu não sou filho de peixe, eu não sou peixinho, mas eu sou filho de leão. Aleluia, eu preciso ser parecido com Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E era uma das coisas que me machucava, irmãos, que me machucava como homem. Porque nós precisamos entender que agora a nossa identidade não se compara da forma que você foi criado, ou do caráter que foi forjado na tua vida, seja como criança. Os machucados que a vida te trouxeram, irmão, que a vida te trouxe. Porque você é filho de leão, você é filho de Deus, você é filho daquele que é perfeito. E eu comecei a entender aqui que nesse lugar há pão, há vida. Que nesse lugar eu aprendi a ter uma identidade, eu aprendi a ser filho, eu aprendi a ter paternidade em Deus, irmãos. Você entende isso? Se nós conhecemos a Cristo, nós começamos a entender que a nossa ancestralidade, ela não é da terra, mas ela pertence ao céu, é celestial. O teu pai, ele foi usado por um propósito na sua vida. O teu pai é natural, irmão. Ainda que ele não tenha sido bom, ainda que ele tenha sido mal, ainda que ele tenha te machucado, mas existe um propósito. E o teu propósito, sabe o que é, meu irmão? Amar a Ele. Ame. Porque quando nós cumprimos os princípios do Senhor, existe uma promessa sobre a nossa vida. Levante tua mão, aqueles que têm promessa. Os teus dias nessa terra serão prolongados. Aleluia. E não é ser prolongado, irmão, para te viver de qualquer forma, não. É porque Deus tem um propósito para cumprir sobre a tua vida. O bispo, entra muitas vezes idosos dentro do carro. Gente, ou cidade para ter às vezes bastante idosos, porque é uma cidade boa de se viver, né? Tem saúde, tem segurança. E um dia entrou uma velhinha dentro do carro, mas bem velhinha. E eu conversando com essa velhinha, eu perguntei a idade dela, 91 anos, pastor. 91 anos. E a mulher sã conversando. A senhora está indo para onde? Eu estou indo fazer um ensaio fotográfico. Eu estou indo fazer um ensaio ali, um book para mim, que minha neta me convenceu a fazer um book. Eu disse, olha só, um book vai fazer. Eu que benção, 91 anos, a senhora sai para os lugares. Ela disse, eu vou no centro, eu vou no mercado. E eu falei assim para ela brincando, vem cá, me responde uma coisa. A senhora honrou seus pais nessa terra, não foi? Ela falou, olha, enquanto os meus pais eram vivos, eu dei o melhor para cuidar deles. E a gente começa a entender que a palavra de Deus, as promessas de Deus, tudo que Ele determina para nós é real, irmãos. A palavra, ela não mente. Quando Ele diz uma promessa que a tua casa será salva, tu e tua casa.
pertence ao Senhor Jesus. Quando teus dias serão prolongados, aleluia, isso define quem nós somos em Deus. Eu preciso me definir em Deus através das minhas atitudes, no meu andar, no meu agir. E aquela senhora, ela me respondeu muitas coisas naquele momento, bispo, porque nós precisamos honrar, irmãos. Não é somente honrar quem te honra, não. Honre também, aleluia, os teus pais, embora não tenham sido pais bons. Honre, derrame amor, cuide, irmãos. Aleluia. Então, através da nossa redenção encontrada em Cristo, nos tornamos filhos e filhas do Rei. Através da salvação encontrada em Cristo, lá em 1 João 3,1, fala que Ele nos amou e nos redimiu. E nós trocamos as limitações da nossa identidade terrena, irmãos, para um ser eterno. Veja como é grande o amor que o Deus Pai nos concedeu em sermos chamados filhos de Deus. E assim nós somos. Não é a tua limitação terrena, a tua identidade terrena que vai te limitar agora, irmãos. Porque a tua identidade terrena às vezes te limita pelo que você tem, pela sua casa, pelos teus bens, pela tua riqueza que tu constrói. Você vai pagar um imposto devido de acordo com aquilo que você constrói nessa terra. Então há limitações da nossa identidade terrena. Nós sabemos até onde nós podemos ir como seres humanos. Existem leis que nós precisamos cumprir. Existem determinações diante de uma sociedade ou de uma cultura que nós precisamos respeitar. A nossa identidade define a nossa nacionalidade. A nossa nacionalidade define o que nós podemos fazer, quais são os nossos limites. A cultura é diferente. Irmão, quando nós fomos em outros países, quando nós fomos viajar, amém, internacionalmente falando, você vai ter encontro com outras culturas. E você vai estranhar às vezes a culinária daquele lugar. Você vai estranhar as pessoas daquele lugar, porque é diferente da tua nacionalidade. Quando na tua identidade está escrito lá, identidade, aí tem nacionalidade, órgão emissor, pai, mãe. E naquele lugar você vai ser visto também como uma pessoa diferente para eles. Contanto que muitas das vezes nós lemos a Bíblia foi escrita para todos nós, amém? Mas quando nós lemos aqui no Antigo Testamento, nós vemos palavras direcionadas por um povo, por uma cultura, por uma geografia totalmente diferente da nossa, mas que aponta para nós. A palavra de Deus, ela aponta para todos nós, para toda a humanidade, mas nós vemos pessoas diferentes, culturas diferentes. Pessoas que ali cresceram, que logo cedo, aleluia, os pais ensinam a conhecer a palavra de Deus, o Pentateuco. As pessoas elas eram instruídas desde pequeno a terem uma responsabilidade, a conhecerem a Deus. Aí nós vemos para o Brasil, que é uma cultura totalmente diferente, onde as pessoas às vezes têm preguiça de ler, onde não é instruído a você conhecer, muitas das vezes. Onde muitas das vezes o pai prefere deixar o filho ser criado somente pela escola, pelo Estado, pelo governo, e esquece muitas das vezes da sua criação dentro de casa. Cultura diferente, irmãos. Nacionalidade diferente. Pessoas diferentes, vestes diferentes. Se às vezes as mulheres brasileiras quiserem usar, às vezes como usam em uma praia aí, com um fio dental, e em países elas podem ser até presas. Culturas, irmãos. Mas olhe para o teu irmão assim: mas Deus me deu uma cultura diferente, uma nacionalidade diferente. A tua nacionalidade não é focada na terra, irmão, é focada no céu. Aleluia. A tua identidade agora terrena, que é limitada, está numa identidade agora nova, onde para ela não tem limite. Sabe por quê, irmãos? Porque o médico ele fala e diz assim: ó, não há mais jeito, acabou, morreu, vai morrer. Se despede daquela pessoa, e Deus coloca o teu joelho no chão, você coloca em oração e começa a clamar por um milagre, por aquilo que era impossível. E a tua identidade em Deus, irmãos, aquilo que Deus forjou dentro de você, a tua fé, a tua nova identidade gera um milagre, e aquilo que era impossível para os homens se torna possível para Deus. A tua identidade, irmãos, define agora coisas loucas completamente diferentes que a humanidade não é capaz de ver, de enxergar. Porque o homem terreno, a medicina, a ciência, ela busca por conhecimento para tentar explicar a natureza do céu, e não consegue, irmãos, e se perdem no meio do caminho. E a única coisa que eles fazem no meio do caminho é dizer: realmente o que está na palavra é verdade.
realmente aquilo que está escrito lá, eles estudam por 50, 100 anos, só para poder quebrar a cara e dizer, realmente é verdade. E a tua natureza do céu é completamente diferente. E a tua identidade, o diabo todos os dias tem lutado para poder corromper essa identidade. Nós vemos na Bíblia um homem que era reto, justo. Quem sabe de quem eu estou falando? Levanta a mão aí e fala o nome dele. Quem é? Jó. Um homem reto, um homem justo. E o diabo foi lá e viu os atributos ali de Jó, ali naturais. Que era um homem abençoado, um homem que orava, um homem que fazia sacrifício, um homem que ia para a igreja, só simbolizando, tá, irmãos? Um homem que se ajoelhava, um homem que escutava a palavra do pastor. E o diabo foi lá e olhou, eu vou tocar nele. Foi diante de Deus, porque o diabo ele teve acesso diante de Deus e falou, eu quero tocar em Jó, quero matar ele. E a Bíblia ela fala todos os dias que o diabo ele veio para matar, para o quê? Roubar e para destruir, mas ele esquece um porém que depois diz assim, ó, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Ainda que ele venha tentar a ter uma autoridade, porque ele tem matado sim vida de pessoas, ele tem roubado sim a vida de pessoas, ele tem destruído sim, mas aquele que é renovado, aquele que encontra Jesus, aquele que tem um caráter transformado, Deus pega, faz tudo novo, aleluia, e transforma a vida daquele pessoa para que o diabo não tenha mais autoridade sobre a tua vida. Ele não tem, olha para o teu irmão e fala, ele não tem autoridade sobre a tua vida, porque você tem uma identidade em Deus. E ali o diabo tenta tocar, e Deus permite. O diabo ele toca nos filhos, toca nas finanças, o diabo toca em quase tudo de Jó, mas ele não toca ali na vida dele para matar ele. Ele toca até em pensamentos com aquela pessoa que estava do lado dele, aquela pessoa que ele dormia, que ele acordava, que ele tomava café, que ele almoçava, que ele levava para ver os jumentinhos, que ele levava lá para ver como é que estavam os negócios, que era quem? A esposa dele. E muitas das vezes pessoas que estão do nosso lado são usadas para quererem fazer com que a gente se afaste de Deus, com que a gente não creia, com que a gente não acredite, com que a gente desconfie. Ah, tu vai para aquela igreja de novo, irmão? De novo, 1 ano indo lá, e olha como a tua vida está, do mesmo jeito, casamento do mesmo jeito, filho do mesmo jeito. Larga logo esse teu Deus, meu irmão, vamos voltar para a antiga vida. Não se engane com a palavra do diabo sobre você, irmãos. Não se engane com aquilo que o diabo tenta lançar sobre você. Não se engane, porque ele é mentiroso, e ele usa bocas mentirosas para tentar te afastar da presença dele. Ele usa a boca mentirosa para tentar te desviar do caminho dele. Mas eu te digo uma coisa, irmão, persevere. Olhe para o teu irmão e diga, persevere, continue, tenha fé, acredite. Essa luta ela vai passar, irmãos. E se for para passar a vida inteira tendo luta e herdar o reino dos céus, glória a Deus, aleluia. Porque a vida eterna é melhor do que a vida terrena, meu irmão. Uma vez a minha esposa, ela estava se queixando de uma situação, e o bispo, cheio de sabedoria, falou assim, ó, melhor você passar a vida toda vivendo essa luta do que perder a sua salvação. Porque muitas das vezes nós vamos passar por grandes lutas, irmãos. A vida toda ela vai ser feita de lutas. O próprio Jesus no seu tempo, passagem nessa terra como homem, como eu e você, de carne, ele passou por lutas. Mas ele fala, no mundo tereis aflição, mas tens de bom ânimo, porque ele venceu. Então ele nos diz, ei, todos os dias você também vai vencer, irmão. Em quem? Em Cristo, em Jesus. É Ele que te faz vencer. Às vezes os negócios não estão bem, dá glória a Deus, irmãos. Às vezes a família não está bem, dá glória a Deus. Às vezes a sua vida aí de relacionamentos, de emprego não está bem, dá glória a Deus, irmãos. A Bíblia fala que o homem não mendigaria o pão nessa terra, não. Entenda uma coisa, Deus tem o melhor para você, tanto na terra, mas principalmente no céu. Então abra sua boca e glorifica a Deus nos momentos difíceis na sua vida. Comece a glorificar, aleluia. E a Bíblia nos mostra, não só apenas em Jó, porque Deus aí Jó começa a entender lá no final do livro de Jó. Irmãos, quando você lê o livro de Jó, você vai ver que no tempo todo Jó está se lamentando. Jó se lamenta com os amigos, Jó se lamenta com vizinhos, Jó se lamenta com o cabrito que morreu. Ele se lamenta demais. E ele precisou entender quem era Deus na vida dele para ter tudo restaurado, irmãos.
Quando você entende a sua identidade em Deus, Deus vai começar a restaurar propósito nessa igreja, nesse lugar, sobre a tua vida, sobre a tua história. Você precisa enxergar quem é Deus na tua vida. E lá no final, quando Jó ele entende quem é Deus na vida dele, irmãos, quem é Deus, tudo começa a ser restaurado na vida de Jó. Você entende quem é Deus na sua vida, irmãos? Se você não entende, Deus vai fazer você entender nesse lugar quem é Deus na tua vida. Quem é Deus na sua vida? Coloca a mão aí sobre o teu coração e sobre a tua cabeça essa manhã. Deus, em nome de Jesus, faça o teu povo entender quem tu és na vida dele. Que a partir do momento de eles entenderem isso, os processos, o propósito, a vida em Deus vai ser restaurada. A família, a casa, as finanças, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê que o caráter, a vida com Deus, a identidade, a nova identidade em Cristo, ela não é forjada apenas porque não é por quem você anda na terra natural. Não é porque eu vou andar com o pastor. Levanta aí, pastor. Levanta aí. Eu vou andar para cima e para baixo. Vamos lá, pastor. Vou contigo. Você vai para onde, pastor? Vamos dar uma volta. Vai na casa do irmão tal aí. Vamos lá, pastor. Vou contigo. Vamos lá, aleluia. Aí o pastor vai para outro lugar pregar. Pastor, vou com o senhor também. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai pregar lá naquele lugar. Eu estou com o senhor, eu quero aprender. Dá um abraço, irmão. Manda um abraço para o irmão Edinho aí, irmãos. Aleluia. Não é com quem você anda naturalmente. Sabe por quê, irmãos? Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi. E Geazi, embora tenha visto os milagres que Eliseu fazia, tenha visto o caráter que Eliseu tinha, tenha visto a vida de retidão que Eliseu tinha, ainda assim, ele não escolheu trilhar conforme Eliseu andava. Aquele homem, infelizmente, ele fez o quê? Ele no seu coração, ele quis riquezas que não pertenciam a ele. Ele quis propósitos que não pertenciam a ele. Ele quis uma vida que não pertencia a ele. E vocês sabem o que aconteceu, meu irmão? A Bíblia fala que ele e toda a sua geração foi amaldiçoada pelo simples fato de não ter obedecido, de não ter honrado a Deus. Então entenda uma coisa, não é eu andar apenas com o pastor. O pastor, ele me ensina a ser um homem bom. Eu me espelho nos meus líderes, nos meus pastores, mas eu preciso me espelhar mais ainda por quem está por trás da vida deles, por Jesus que está por trás da vida deles. O homem chegou para tentar expulsar um demônio. Ele expulsa em nome de Paulo. Ele diz assim: o demônio: Paulo eu conheço, mas quem que tu é, meu irmão? Quem que você é? O demônio, ele vai te conhecer, sabe como? A autoridade espiritual que está sobre a tua vida. Quando tu levantar a tua mão e dizer: sai, se Cristo Jesus estiver dentro de você verdadeiramente, se o sangue de Jesus te lavou verdadeiramente, a autoridade de Jesus está sobre a tua vida para expulsar aquele demônio. Aleluia. Então nós vemos aqui na trajetória que não é eu andar com o homem natural, mas eu preciso andar com Jesus todos os dias, meu irmão. Eu preciso ter uma vida transformada com Jesus todos os dias da minha vida. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3. Aleluia. A partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus, vamos ler. Vamos ler, irmãos. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Quantos foram crucificados com Cristo nesse lugar? O conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Passa para o próximo. Pensai nos objetivos de onde? E não nas coisas terrenas. Continua. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Sabe qual é o problema de muitos não terem identidade nova em Cristo? Porque se minha identidade está em Jesus, eu preciso pensar conforme Jesus pensa agora. E Jesus pensa naquilo que é eterno, nas coisas do alto. E a gente pensa assim: mas somente nas coisas do alto, somente agora caminhar para a glória? Sim, irmãos. Uma vida de santificação. A Bíblia fala: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é todos os dias você fortalecer o teu Espírito Santo dentro de você. É todos os dias você buscar a Deus. É você agir como Jesus agia. É você pensar como Ele pensava. Tem uma canção que
eu escolhi para louvar hoje à noite. Eu não vou louvar não, irmãos, mas ela fala assim, ó: eu preciso ser simples como Jesus, simplesmente como Jesus, pensar como Ele pensa. É a mente agora vinda do alto, irmãos. É aquela mente que agora você não pensa apenas com os teus olhos terrenos. A identidade te faz pensar de uma forma diferente. As lutas grandes vão vir? Vão, irmãos. Quem sabe às vezes até maiores daquelas que tu passou quando tu não era de Jesus. Mas agora, através dessas lutas, o teu caráter todos os dias vai ser transformado. Sabe por que Jesus nos prova todos os dias um pouquinho mais, irmãos? É porque nós precisamos ser mais parecidos todos os dias com Jesus. Todos os dias nós precisamos estar mais perto dele. E são as lutas. O diabo às vezes não imagina como ele é usado, irmãos, para te aproximar de Deus. A gente pensa que o diabo ele vem só para às vezes destruir, matar. Sim, mas ele também é usado demais para nos fortalecer, pastor. Para fortalecer você em oração. Porque quando você passa por luta, você se aproxima de Deus. Quando você passa por muita luta, você volta para a casa de Deus, irmãos. Quando você passa por muita luta, você ora mais, você busca mais. Porque nós queremos vencer as lutas da vida, amém? Quantos querem vencer as lutas da vida? Eu quero vencer todo dia com Jesus. Então ele é usado todos os dias para forjar algo novo dentro de nós. Ele é usado todos os dias para ser derrotado, irmãos. Porque quanto mais o crente se levanta, mais ele tem que cair. Então quanto maior seja a tua luta, as provações, entenda uma coisa, é para você ser aprovado. Diga: eu serei aprovado nas lutas, e o meu caráter será transformado. E uma das coisas que nós precisamos entender para uma identidade ser transformada em Deus, é eu andar com Deus, irmãos. Eu preciso andar com Jesus todo dia. Aonde eu for, Jesus precisa estar do meu lado, irmãos. Eu preciso todos os dias agir, pensar como Jesus. E as minhas atitudes precisam refletir também Jesus dentro de mim. A minha identidade reflete, a minha fala reflete, e as minhas reações refletem, irmãos. A Bíblia fala de um livro, não estou lembrando muito bem, mas se o bispo souber, o pastor Rodrigo me lembra aqui. É um livro que fala que uma cidade, ela tinha muitos empresários, muitas pessoas ricas. A igreja lotada, irmãos, a igreja plena, abençoada. E um dia um pastor bateu um homem na porta dele no momento que ele estava fazendo o seu sermão. Ele estava construindo o seu sermão, e bateu um homem na sua porta pedindo ajuda. Ele tinha caminhado quilômetros de uma cidade para outra, pedindo ajuda. Bateu naquela cidade, na porta de várias pessoas, e ninguém abriu a porta para ele. Aquele pastor abriu a porta para ele, mas fez pouco caso, pastor, por aquele homem. É uma história real, aconteceu nos Estados Unidos. Porque o pastor estava mais preocupado com o seu sermão do que naquele momento em ajudar aquela pessoa. E diz que aquele homem estava com os pés descalços, os pés sangrando. Aquele homem pega, o pastor ainda assim dá uma pequena atenção para ele, mas dispensa aquele homem. E quando estava no culto daquele sermão que ele estava preparando, aquele homem entra no meio da igreja e começa a apontar para a igreja. Eu fui na casa de várias pessoas aqui, empresários, ninguém abriu a porta. Mas ele fala: mas esse pastor abriu a porta para mim. E quando ele chega perto do altar, ele dá um grito e cai, quase desfalecido. O culto naquele momento acaba. O pastor leva aquele homem para a casa dele, começa a cuidar daquele homem, começa a zelar por a vida daquele homem. Mas aquele homem chega a morrer, ele tem um óbito, ele morre. E aquilo mexeu muito com aquele pastor. E aquele pastor volta para a igreja e reúne só os empresários daquela cidade, e fala assim: eu quero fazer daqueles tanto de pessoas, poucas pessoas permaneceram. Ele falaram: eu quero começar um propósito com vocês. E a partir de hoje, tudo que vocês forem fazer, eu quero que vocês façam como Jesus faria. E era empresário, irmãos, homens riquíssimos. E aí começou a provação na vida daqueles homens, Mariane. Homens que eram empresários, que viviam de um jornal, que a luta era o que dava mais recursos. O homem decidiu tirar a luta do jornal, pastor, a violência. E o jornal daquele homem começou a falir. Outras pessoas começaram a agir como Jesus agiria, e começaram no começo a quebrar a Van Basten. E eles não entendiam, mas continuaram o propósito. E aqueles homens, quando nós lemos esse livro, no decorrer dele, nós entendemos que Deus, Ele precisa tirar aquilo que é natural para derramar aquilo que é espiritual sobre a nossa vida. Se você continuar insistindo naquilo que é natural, irmãos, na sua vontade, no seu querer, Deus, Ele não vai agir como Ele quer na sua vida. Mas quando nós começamos a arrancar, ainda que doa, será que mexer no teu bolso dói, irmãos?
Será que de mexer na tua finança dói? Será que mexer em algo na tua casa ou algo que você faz de errado dentro do seu serviço dói? Então arranca, porque se não for da vontade de Deus, arranca, meu irmão, que Ele vai derramar algo novo sobre a tua vida. Eu falo de mim próprio, irmãos, não querendo me colocar aqui como um exemplo, porque o exemplo maior é Jesus na nossa vida. Mas eu precisei, quando eu tocava na noite, quando eu era músico, e eu precisava me render àquilo, chegou um momento que eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais viver essa vida. E quando eu comecei a abrir mão, irmãos, Deus derramou algo melhor do que aquilo que eu vivia financeiramente na noite. Sabe por quê? Nós precisamos nos diminuir, e nós precisamos, aleluia, arrancar aquilo que não é dele, para Ele derramar algo novo sobre nossas vidas. A identidade com Deus é assim, irmãos. Deus, Ele quer arrancar aquilo que te pertence, para derramar aquilo que pertence a Ele. E eu quero aqui finalizar aqui. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos. A nossa identidade com Cristo, presta atenção, é continuamente percebida apenas quando nós continuamos pregando o Evangelho a nós mesmos. Não é pregar o Evangelho para o teu irmão se você não tem uma vida transformada, irmãos. Não é dar um remédio para alguém se você nem conseguiu ainda tomar desse remédio. Nós devemos manter a nossa identidade de Cristo em vista, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo está em vista lá fora. Nós conseguimos ver a maldade através da televisão, da internet, através de pessoas, através da política. Nós estamos vendo a maldade hoje em dia latente lá fora. Então Jesus precisa também ser latente em você. As pessoas precisam ver Cristo em você, porque onde a luz chega, as trevas ela precisa sair, irmãos. Onde a luz chega, e ela chega através de quem? Levante as mãos e diga assim: através da minha vida em Cristo, através do meu caminhar com Jesus. A partir do momento que eu ando com Deus, aonde eu chego, coloco a planta dos meus pés. Quando diz assim, ó, aquele lugar você possuirá, não quer dizer que agora a empresa do irmão vai ser tua, não, irmãos. Não quer dizer isso, não. Não quer dizer que tu olha o irmão com o carrão, né, bispo? E aonde eu boto a planta dos meus pés é meu. Boto o pezão no carrão do irmão ali, carrão lindão, e o carro vai ser seu, não. Mas é que aquele lugar agora pertence a Deus através da tua vida. Aleluia. Assim, para nos identificarmos com Cristo, significa, aleluia, que estamos nos tornando quem realmente somos. A nossa reputação terrena determina se aquela pessoa mentiu a vida toda. Ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um bandido, ele é um prostituto, ele é um drogado. Mas quando nós entendemos que a nossa identidade está em Cristo, nós nos tornamos aquilo que Ele nos criou para sermos. O que a Bíblia diz quem nós somos. E a Bíblia nos ensina e diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia me ensina que eu sou remido pelo sangue do Senhor. A Bíblia me ensina que ainda que eu tenha aflições, eu vou vencer. A Bíblia começa a me ensinar que eu não sou mais determinado por aquilo que eu fui durante anos como a minha vida, como humano errante, não. Mas por quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. E no momento que você acredita em Jesus, você tem uma nova identidade em Cristo. Quando Ele morreu na cruz, olha para o teu irmão e diga assim para ele: você também morreu com Ele. Olha e fala com fé, irmão, segura na mão dele aí. E fala assim, ó, quando Jesus morreu na cruz, nós também morremos com Ele. Para que também nós pudéssemos viver com Ele, irmãos. Porque se eu não estou crucificado com Cristo, eu não vivo com Cristo. Eu preciso ser crucificado com Ele todos os dias para também viver com Ele, irmãos. Eu não posso crucificar a Cristo novamente, não. Eu preciso agora entender que se já estou crucificado com Ele, há uma vida nova agora também com Ele. Há uma identidade nova com Ele, aleluia. E ter recebido o dom gratuito da redenção em Deus, também é ser propriedade do Senhor, como sua possessão. Aleluia. O que segue pelo resto de nossas vidas, no tempo, na eternidade, é a filiação, desenvolvendo-nos a Deus em gratidão, obediência e louvor. Abre em 1 Coríntios aí 6, no 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes
da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Coloca a mão assim no teu peito, assim no teu corpo, diz assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo. O teu corpo não pertence mais a ti, irmãos. Sinto muito te dizer isso, mas pertence a Deus, pertence a Jesus. E agora eu não sou mais escravo do mundo, mas agora eu sou filho de Deus. Eu sou escravo das vontades do Senhor com prazer, irmãos. Nós precisamos ser escravos da vontade dEle com prazer, de fazer com amor daquele que nos resgatou com preço de sangue. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé, aleluia. Queria encerrar com Gálatas 2:20. Abre a Bíblia aí, Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo. Levante tua mão e diga: eu tenho uma nova vida em Cristo, porque eu fui crucificado com Ele naquela cruz. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, meu irmão. E eu não sei como é que anda a tua vida, eu não sei como é que anda a tua história, eu não sei como é que anda o teu ser, a tua caminhada, mas uma coisa eu sei: que se você entregar os teus caminhos ao Senhor verdadeiramente, essa manhã Ele vai transformar todo o teu ser. Eu quero que você comece a entregar os teus anseios, para que Deus possa criar em mim e em você um coração puro, um coração inabalável, ser um homem segundo o coração de Deus. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a falar, irmãos. Abra a tua boca, comece a falar com Ele, comece a apresentar as tuas falhas, os teus problemas, da identidade terrena, irmãos. Começa a dizer: Senhor, eu não quero mais essa identidade terrena, eu quero ser parecido contigo, Jesus. Começa a falar com Ele, abre a tua boca essa manhã, aleluia. Você é boca de Deus nesse lugar, começa a falar com Ele. Ele está atento, seus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz essa manhã. Então fale com Deus essa manhã, aleluia. Glória a Deus, começa a falar: Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos viver uma nova identidade em Ti, Jesus. Nós não queremos mais ser parecido com o homem caído, o homem carnal, não. Nós queremos ser parecidos com o homem perfeito, com um varão perfeito, com aquele que veio a essa terra, Senhor, pagou um alto preço de vida por nós, para nos derramar uma nova vida. Nós queremos ser parecido contigo, Jesus. Nós queremos ser parecido no falar, nós queremos ser parecido no agir, nós queremos ser parecido com o Senhor, aleluia, em atitude, em conduta, no caminhar. Então transforma a nossa mente essa manhã, Senhor, e derrama agora sobre nós uma identidade nova em Cristo Jesus, aleluia. Nós queremos uma identidade nova em Cristo Jesus, nós queremos ser parecido contigo, Senhor, aleluia. Nós queremos ser parecido contigo, Senhor. Eu quero fazer um convite. Se alguém essa manhã quiser, quem sabe você deseja voltar para a casa do Pai, deseja ter uma vida nova, você deseja agora ter um novo relacionamento, uma nova identidade. Eu quero saber se tem alguém aqui que não é cristão nesse lugar. Tem alguém que não aceitou a Cristo ainda? Se não aceitou a Cristo, eu te faço um convite para vir na frente, aceitar a Jesus. E a igreja do Senhor, esse corpo de Cristo, está orando pela sua vida. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus nesse lugar? Todo mundo é crente? Levanta a mão aí, só quem é crente, abençoado aí, aleluia. Então só tem crente aqui nesse lugar, glória a Deus por isso. Vamos estar orando. Eu queria chamar quem vai estar encerrando, o bispo. Está encerrando? Pastor Rodrigo, eu vou passar para o pastor Rodrigo logo em seguida. Mas eu queria que você levantasse a sua mão agora e falasse: a partir de hoje eu tenho uma nova identidade que está em Cristo. Diz assim: a partir de hoje as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo na minha vida. Diga: a partir de hoje a minha fé será maior, as minhas orações serão maiores, o meu caminhar com Jesus será maior, porque eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, aleluia. A partir de hoje a minha vida com Deus será uma vida plena de obediência, de amor, aleluia, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus.